Que bom. Vamos então hoje, através daqui do movimento sistêmico, falar um pouco mais sobre as ordens do amor em tempo de coronavírus. Dani, muito bem-vinda novamente. É um prazer imenso poder estar contigo aqui hoje e ouvir um pouco você, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre quem é a Dani antes da gente começar, né? E aí, vamos embora. Aí, conforme forem colocando as perguntas no bate-papo, alguma colocação, eu falo, tá? E sem problema, podemos ir. Ok, pessoal, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Tatiane. Tati, uma coisa só que antes de eu começar, eu creio que seria importante as pessoas entenderem o espaço que nós estamos ocupando essa noite, porque tem muitos amigos meus, alguns leitores, né, que me acompanham da minha caminhada e que não conhecem o movimento sistêmico. Eu acho que isso vem antes aí na hierarquia. Você pode apresentar rapidinho? Então, vamos lá. O Movimento Sistêmico é um site que nasceu há mais de um ano e meio, mais ou menos, para levar ao conhecimento das pessoas artigos, publicações e também material de áudio e alguns poucos vídeos ainda sobre as constelações familiares. O René Schubert, que está aqui com a gente, foi um dos primeiros, não, acho que foi o primeiro, René, não sei se foi um dos primeiros ou o primeiro que colaborou com o texto, a Dani também. Hoje nós temos mais de 100 publicações dentro do site Movimento Sistêmico, e agora estamos nos aventurando com essas lives pelo Zoom, já fizemos algumas outras lives com o René pelo Facebook, né, alguma coisa pelo Instagram, mas estamos trazendo através do Zoom para podermos disponibilizar no YouTube, né? E também facilitar que as pessoas possam, é mais fácil esse ambiente inicialmente do Zoom, para que a gente possa ouvir as pessoas e interagir com as pessoas dentro desse assunto que são as constelações, que é tão importante e tão caro, que são as constelações familiares, né? Eu conheço a Dani, da Hellinger Schule, né? Mais precisamente de um congresso internacional da Hellinger, que a imagem mais forte que eu tenho, né, como eu já disse na outra live, que é a história do Foca no Burrinho, né, eu vi a Dani e o esposo dela, no máximo, juntos, e essa é a primeira imagem que eu tenho dela. A Dani já contribuiu e muito para o site, disponibilizando alguns textos dela, que ela já publicou, para que façam parte desse acervo, né. E todo esse material de todas essas pessoas é um material muito rico, porque traz uma informação de qualidade, né? Então, o interesse do movimento sistêmico é justamente dar informação de qualidade, servir de material de pesquisa, e também para que as pessoas possam ter um local para expor tudo aquilo que elas escrevem e que seja fundo de tudo aquilo que eles... fruto de parcerias, né? Tudo aquilo que é produzido. Então, é um fruto de parcerias. O site se mantém através de parcerias, né? E falando em parceria, por exemplo, eu tenho aqui a Thaís, que está aí também. A Thaís é quem me ajuda a trazer as pessoas para cá, Dani, aqui para Cuiabá, né? E em Cuiabá a gente já trouxe o René, né? O René já veio falar um pouquinho mais com a gente. Quem sabe, Dani, você um dia não vem, né, também, e a gente aproveita, já vai até Chapada dos Guimarães, que eu já sei que é muito caro para ti, né, e, enfim, então, o site é um grande movimento de parcerias, né, onde as pessoas podem encontrar um pouco mais sobre as constelações familiares e informação de qualidade. Não sei se me alonguei demais, mas enfim, é que eu me empolgo, né, e hoje não estou sozinha, né. Quem está junto nesse projeto comigo, eu não posso deixar de falar, é o Fernando, né? O Fernando é o meu sócio nessa caminhada, meu irmão de caminhada, né? Eu falo que é meu irmão de coração, meu irmão de caminhada, e desde o primeiro momento me ajudou a colocar esse site no ar, né? E hoje está ao meu lado, fazendo com que esse site funcione. Então, para mim é bastante importante. Dani, eu também quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aqui o René, a Thaís, o Fernando e você por estarem... Você também está desde o início com a gente, né? Tô.
E é muito interessante as pessoas acreditarem nesse trabalho, é muito bacana. Muito obrigada a vocês, viu, gente? Pronto, Dani. Agora Que bom, a palavra é Tati. toda tua. Ótimo. Bom, pessoal, vou me apresentar como a Tatiane tinha me pedido. Eu sou Daniela Migliari, sou de Brasília, minha formação é jornalismo, sempre fui escritora a vida toda, né? Sempre gostei de escrever, e quando falo a vida toda, que eu ganhei minha primeira máquina de escrever aos 7 anos, e sou neta de jornalista, filha de poetas, escritores, então isso está no meu DNA mesmo, é um amor que eu tenho. E sempre amei também mergulhar no autoconhecimento, né? Então veio a vida adulta, isso se consolidou muito também com o casamento. Sou casada com o Máximo há 19 anos, esse ano a gente completa 19. Geramos 4 filhos, né? O segundo deles voltou para a espiritualidade, mas temos 3 aqui, a Rafaela com 12 e o Noah e o Theo de 9 anos. E eu também lancei um livro, depois lancei mais um segundo livro. E em 2016, eu tive um contato muito intenso com as constelações familiares e cheguei assim por meio de um sonho mesmo, na verdade 2 sonhos. Eu tive 2 noites seguidas que eu fiquei sonhando com constelações, e eu tinha feito uma constelação 11 anos antes. E aí, 2 dias depois que eu tive esses 2 sonhos, eu abri o Facebook e estava lá, Bert Sophie Hellinger em Brasília. Eu falei, uou, eu acho que eu recebi uma ligação telefônica aqui. E eu nunca tinha estado na presença deles. Eu fui para um evento de 1.000 pessoas no Centro de Convenções de Brasília e eu fui totalmente arrebatada. Era um 21 de abril, né, de 2016, 4 anos atrás, mas são 4 anos intensos, porque naquele mesmo abril eu decidi fazer a formação de 3 anos e meio, e a gente está agora nesse mês. A gente, se não tivesse essa questão do coronavírus agora, a nossa formatura ia ser dia 24, 25, 26 de abril, em São Paulo. Então, eu tive a graça de poder fazer essa formação também em companhia, né, do meu esposo, Máximo Migliari, que foi uma missão assim bastante ousada, porque você começar uma formação dessa casada e terminar casada não é brincadeira, porque só quem fez uma formação dessa sabe o que significa você se desconstruir completamente durante 4 anos na presença de Bert, Sophie e dos docentes dessa escola fantástica. Então tem sido uma aventura, tem sido realmente um momento muito tranquilo, assim, só que não, mas extremamente rico, extremamente frutífero, né? E eu me sinto muito à vontade de conversar com vocês. Quando a Tati me procurou, a gente fez uma live semana passada, eu, ela e o Renê, sobre a Páscoa, esse movimento aí também do Foca no Burrico, que é o burrinho que entra na cidade de Belém, no domingo de Ramos, com Jesus, né? Eu sempre falo, nós somos os burrinhos, né? Só a gente levar a mensagem, a vida se serve de nós, o amor se serve de nós. Então, antes de entrar aqui, eu me coloquei no meu lugar. Aqui, Daniela, filha dos meus pais, me conectei com todos e principalmente com esse lugar de humildade, né? De estar aqui, braço com braço com todos vocês, para falar das ordens do amor nos tempos de coronavírus, porque isso está sendo um desafio muito novo para cada um de nós. Está sendo um momento assim onde todos nós estamos tendo que colocar uma lupa em cima das condições de vida e condições relacionais que nós mesmos criamos. Então, aqueles que estão casados estão tendo que olhar para o seu marido, para a sua mulher todos os dias. Aqueles que têm filhos estão tendo que olhar e conviver o dia inteiro com seus filhos, né? Aqueles que têm trabalho, aqueles que não têm, estão passando por todos os desafios que essa situação traz. Então, assim, eu vejo esse momento aqui que eu estou propondo essa conversa, é para que a gente possa tomar consciência daquilo que nós mesmos criamos nas nossas vidas, nas nossas relações, e como que a gente pode se beneficiar das ordens do amor
Para aqueles que não conhecem as constelações familiares, eu vou fazer uma breve introdução do que são essas ordens do amor, que é um instrumento, é um conhecimento, é uma ciência que nos favorece a fluir melhor nas nossas relações. Bert Hellinger, que desenvolveu as constelações familiares e com quem depois eu acabei, junto com a Sophie Hellinger, eles me convidaram há 1 ano e meio atrás para ser a relações públicas deles aqui no Brasil. Então, há 1 ano e meio eu já faço toda a parte de assessoria de imprensa, faço toda a parte de revisão dos livros da Hellinger no Brasil, especialmente os mais recentes, os livros da Sophie. Então, para mim, é uma honra muito grande poder fazer parte dessa Schule como funcionária também e como estudante, né? E então, esse espaço do movimento sistêmico aqui da Tati é um espaço que abre para que todos nós que estamos nessa formação, já 2 turmas estão praticamente formadas aqui no Brasil, a gente possa trocar ideias, porque o que acontece? Conforme a gente foi fazendo essa formação, as pessoas tiveram que ir mergulhando nas suas próprias histórias, nas suas próprias relações. E textos lindos saíram disso, não só por mim, mas por muitos colegas. Falas, né? Pessoas que já trabalham como consteladores, que já tinham outras formações e que fizeram essa formação também. E agora estão tendo esse espaço com a Tati de poder trazer os seus conteúdos à tona e que a gente possa seguir trocando. Então, feitas as apresentações, as 3 ordens do amor, vamos falar um pouquinho delas, né? A primeira ordem do amor, para quem não conhece, é a ordem do pertencimento, né? Tem muitas pessoas aqui que são meus leitores, nem todos conhecem, nem todos estão ambientados, por isso que eu vou fazer esse introito. O pertencimento, ele tem nos dá uma noção de que quem é daquela família não pode ser excluído, né? Não tem como você tirar uma pessoa daquela família. E quando isso acontece em algum nível, todo o sistema entra em desequilíbrio. Todo o sistema, ele entra numa necessidade de compensação. Então, é como se vocês olhassem para uma imagem de um quebra-cabeças que está faltando uma peça. É como o sistema todo não consegue ficar em paz enquanto aquela pecinha não for reincluída. Gera uma tensão muito forte e o que acontece? Se isso tiver acontecido há 3 gerações atrás, muitas vezes os descendentes, mesmo sem conhecer aquilo que aconteceu há 3 gerações atrás, começam a representar aquela figura que foi excluída. Por quê? Porque existe uma pressão do sistema como um todo em busca dessa reinclusão, né? Então, é uma explicação da primeira ordem do amor. A segunda é a hierarquia, que parte do princípio de que quando tem um casal, por exemplo, ele vem antes do filho. Se, por exemplo, nesse casal, um dos dois começa a dar um lugar de destaque para o filho que não contempla essa visão de casal, o filho sai da ordem, ele sobe para cá, né? Todos esses movimentos são inconscientes. E aquela energia não flui mais, é como se fosse uma água que está descendo de uma montanha, ela tentasse subir, né? E acontece uma desordem que gera também uma necessidade de reequilíbrio, né? Então, assim, a mãe e o pai estão nesse lugar, não por acaso, e o filho. Se o filho vira pai do pai, pai da mãe e a filha também, isso gera essa desordem, esse desequilíbrio, que causa uma série de questões energéticas que podem atrapalhar as relações afetivas, a questão da prosperidade, podem virar sintomas, e é esse o material que a gente olha nas constelações. A gente fica em busca dessas desarmonias para que a gente possa movimentar dentro dessas 3 leis, né? A terceira, que é a do equilíbrio, ela rege os relacionamentos de igual para igual, entre irmãos, entre marido e mulher, entre sócios numa empresa que tem a mesma porcentagem, entre amigos, enfim, pessoas que estão no mesmo nível, mas que vivem de uma troca afetiva, que quando ela é positiva, um faz um bem, fica tranquilo, né, com o outro, aí o outro vai, nossa,
ele deu tanto aqui para mim, agora eu vou ter que dar uma compensada, e eu vou e dou um pouquinho mais. E assim a relação vai se construindo num crescimento positivo. O oposto também ocorre, quando um dos cônjuges começa a tratar mal, fazer alguma coisa ruim, começa um equilíbrio negativo. E esse aqui, ele foi mal, então eu vou me vingar e ser um pouquinho pior. E aí começa esse crescimento, só que para baixo, né? Uma coisa assim que realmente joga a relação para baixo. Então, dentro dessas 3 ordens do amor, quando a gente tem a chance de fazer uma formação dessa, participar de uma constelação, a gente começa a aprender os movimentos de saúde, que são os movimentos de fluxo na natureza, na naturalidade das relações. Bert Hellinger, ele explicava para a gente que em muitos dos seus livros que é simplesmente você fluir com a natureza e com a realidade. A realidade como ela traz harmonia, ela traz fluxo, ela traz trocas positivas, ela traz movimento, né? Aquilo que sai da ordem, aquilo que vai contra a realidade, aquilo que se ausenta da realidade, por sua vez, gera estagnação, gera bloqueio, gera uma relação agastada. Isso pode acontecer entre irmãos, entre casais, entre filhos e pais, pais e filhos, entre sócios, enfim, entre nações. Existem essas 3 ordens que regem absolutamente todo e qualquer tipo de relacionamento nosso com o outro, né? E aí, isso em tempos de coronavírus, para a gente tem sido um desafio e tanto, porque no dia a dia todos nós vamos para a nossa vida profissional, a gente sai, a gente vai para o trabalho, a gente se distrai, né? Quantas vezes a gente meio que vai para esse mundo externo para poder não precisar encarar as relações que a gente mesmo construiu, né? Então, assim, olha só que as filhinhas da Thaís ali. Que gracinha, Thaís. Bom, então, como a gente está dentro de casa, como a gente está realmente profundamente recolhido nesse momento, né? A maioria de nós, alguns ainda estão trabalhando. Lógico que a gente tem toda essa movimentação, né, do teletrabalho, da telescola. A gente deu um jeito de ficar muito ocupado, né? Agora, as previsões que a gente tem, porque na minha vida profissional eu tenho uma agência de assessoria de imprensa e eu trabalho justamente na área de jornalismo científico, acompanho clientes grandes dessa área de saúde, né? As previsões todas é que a gente vai passar pelo menos, né, alguns meses até 2 anos com movimentos intermitentes de ficar um tempo em casa e ficar um tempo fora. Então a gente tem previsões de todos os tipos e todas elas envolvem pelo menos aí um bom tempo para olhar para dentro desse mergulho nas condições que a gente criou. Então aqueles, por exemplo, que moram sozinhos vão passar muito tempo sozinhos, vão passar muito tempo em companhia de si mesmos, vão passar olhando para as relações que tiveram, olhando para a solitude que construíram, né? Aqueles que estão com um casamento que não está legal vão precisar olhar para isso de qualquer jeito, não vai ter jeito de fugir disso. Aqueles que têm um casamento harmônico vão desfrutar disso, né? Aqueles que estão morando com os pais vão ter que olhar para o fato de estarem nessa condição, né? Os que têm condição financeira de atravessar isso com tranquilidade vão ter essa possibilidade também de olhar para isso e ver a dor do outro e como que ele pode contribuir com todas as relações que ele tem, de cada funcionário, né, que trabalha na sua casa, que também está afastado, como que ele vai apoiar, se ele não vai. Então, nós todos estamos sendo expostos a uma lupa gigantesca em cima das situações que nós mesmos criamos, né? E isso não é um desafio dos mais simples. Eu hoje queria muito, assim, nessa primeira meia hora de conversa com vocês, ter
um pouquinho desse meu testemunho, mas eu quero muito ouvir também como que está sendo isso para vocês. Eu quero trocar, quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer colocações, porque assim, eu pelo menos no começo fiquei bastante alterada, fiquei num sobe e desce muito grande, então eu tinha momentos assim, no começo, de muito medo, não da questão da doença em si, mas, meu Deus, o que está acontecendo, né? Existem também aquelas 5 fases da Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala sempre, né? Nos livros dela, ela já faleceu, mas é uma pessoa que tem um ensinamento muito impressionante, que ela fala das 5 fases dos estágios que a gente lida com o luto, né? Que tem o primeiro estágio, que é o da negação, onde a gente não consegue entrar em contato com aquela realidade. Então a gente continua saindo para a rua, às vezes até nem se cuida direito. Muitas pessoas ainda estão presas nessa negação. Acho que até recentemente, não tantas, mas algumas ainda estão nessa negação, né? O segundo estágio é um estágio da raiva, onde a gente fica frustrado, porque nos primeiros dias é muito legal você fazer o café, o almoço, o jantar, né? Você fazer a faxina, você passar, lavar, correr, né? Chutar e correr pro gol, né? Mas quando isso chega na terceira, quarta, quinta semana, como que isso bate em você? Essa solidão, essa situação relacional sua que não está muito bem, enfim, resolvida, tudo isso vai borbulhando. Então, chega esse momento desse segundo estágio, que é esse estágio da raiva, em que a gente começa a falar assim, não, mas não é possível. Não é possível que isso está acontecendo, isso está acontecendo em tal país e tal, parará. Então, a gente fica mesmo naturalmente passando várias vezes por esses estágios, né? O terceiro é a barganha, quando a gente começa a negociar com a vida, negociar, olha, será que eu vou realmente, será que vai ser assim? Eu acho que a gente está nesse agora, sabe? Olha, eu tô achando que eles vão liberar um pouquinho, mas daqui a pouco vai e tem que fechar de novo. É o que está acontecendo na Itália. Na Itália começou abaixar os casos, aí de repente, quando o pessoal relaxou, pum, teve uma outra subida de novo. É um momento que você fica ali sem saber se você vai, se fica tentando negociar com essa condição difícil que você está. O quarto é o estágio da depressão, onde você realmente entende que é um luto, né? Por exemplo, no caso de pessoas que vão perder o emprego com essa situação, essas pessoas que estão perdendo contas de clientes para quem é empresário como eu, para quem está perdendo faturamento, para quem está tendo uma situação delicada, eu não sei se as crianças vão passar de ano ou se não vão, se vão perder o ano letivo e se não vão, né? Então tem esse momento também onde a gente fica nesse quarto estágio que é a depressão. E o quinto e último estágio que é a aceitação, onde a gente entende. Tem uma frase do Bert, né, Tati, que a gente gosta muito, que é dizer, olhar para o que foi e falar, foi assim, é assim, essa é a situação. Então vamos lidar com ela. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? É, né? Eu acho que chega uma hora que a gente percebe, e como tudo na vida que nós passamos e que foi doloroso e que foi difícil, né, traz muitos aprendizados. Então eu, por exemplo, que sou uma empresária, gostava de cozinhar nos finais de semana. A coisa que mais me desequilibrou, por incrível que pareça, foi a equação doméstica. Não sei como é que é para você isso, Tati, mas eu tenho 3 meninos pequenos, né? E o máximo tá num batidão de trabalho que ele entra às 8 da manhã, sai 8 da noite do escritório. Ele realmente, embora adora cozinhar, me apoia muito nisso e tem sido assim extremamente participativo, mas tem horas que eu fico um tempão sem vê-lo e eu tenho que correr. Entre cliente, entre casa, entre botar os meninos na telescola, entre sair de uma call para poder fazer um feijão, né? E chega no domingo, tem que passar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu fiquei muito brava. Chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus do céu, como é isso mesmo? E a gente tem uma vida muito espartana no sentido de não ter uma empregada fixa, a gente só tem diarista, mas liberamos, né, a diarista que vinha segunda e quarta, e só que a gente contava muito com o restaurante do colégio, com coisas, com facilidades, né?
ao mesmo tempo, conforme eu fui passando por esses estágios, esses 5 estágios várias vezes, vem aquelas vitórias também. Vem aquele momento que você fala, nossa, que legal, consegui fazer um feijão, né? Uma coisa boba, pequena, simples, né? E você vai sendo posto à prova daquelas não facilidades que você tem, por exemplo, às vezes quando a criançada faz muito barulho ou quando tem alguma situação mais complexa, enfim, emocional, qualquer que seja da nossa vida. E aí você consegue ter aquela vitória e você fala, nossa, consegui passar por isso aqui sem gritar, consegui passar... O pessoal estava brincando que o grande desafio era conseguir chegar no final dessa quarentena sem ser alcoólatra, né? Tinha uma turma que estava brincando disso, as primeiras semanas ficou, peraí, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um vinho, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Vou malhar, não vou malhar. Fica todo mundo assim, né? Então, eu estou falando aqui, gente, com pessoas, eu espero que estejam aí do outro lado, de carne e osso, como eu, e não vou falar de um lugar de quem sabe respostas prontas. O que eu posso dizer é o seguinte, conforme eu fui olhando para todas essas situações do meu dia a dia e fui me utilizando da Hellinger Ciência, né, dos conhecimentos das constelações, eu fui conseguindo me harmonizar e entender e aceitar o meu lugar. E houve uma série de apropriações desse espaço interno. Sim, eu como mulher, eu como dona de casa, eu como mãe, eu como empresária, eu como, né, uma pessoa que estou aqui para as mulheres, isso que foram para a vida empresarial, para a vida dos negócios, para a vida profissional muito fortemente, muitas acabaram perdendo contato com a vida doméstica, muitas acabaram perdendo contato, muitas sentem recalques, né? Aí eu recebi um meme esses dias falando, os homens dizendo, né? Toda vez que minha mulher me vê, ela me pede alguma coisa. Diz aí os homens, né? Porque é complexo isso. A gente fica, não, peraí, mas você não vai ajudar, né? Ajuda, ajuda sim. É porque todo mundo fica sempre querendo um pouco encostar, né? É tão difícil ser adulto, é tão difícil estar o tempo inteiro operante, o tempo inteiro ali, né? Na mulherona, na mãezona. Então, quando a gente se frustra, o que a gente faz? A primeira coisa, culpa. Culpa lá fora. Pô, mas e você, né? Enfim. E aí o casamento pega fogo. Tenho certeza que tá todo mundo em paz aí dentro de casa, né? Não tem nenhuma esposa, nenhum marido estressando com vocês, brigando que vocês estão assistindo live. Onde é que você Dani, tá? Dani, tem umas colocações aqui que eu acho que entra mais ou menos dentro do teu assunto. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Alessandra Tambará Rabelo fala assim, olhando para dentro de si, será que sou a única que acredito que a vida vem antes do trabalho? Aí o Alexandre vem e fala, Dani, fala da terceira ordem, né? E aí eu já falo mais uma, Tá bom. que é, antes da terceira ordem, aí vem algo meu aqui, né? Que é também o fato de olhar para si, né? Já que você está falando tudo isso tão importante, né? Que essa colocação de quais são as terceiras ordens, a primeira, segunda e terceira ordem, né? E como ela funciona, que é a questão dentro da hierarquia e dentro desse tomar e receber dentro de casa, né? Que algumas pessoas como eu abriu mão porque eu tenho os pais mais de idade, né? Que eu tenho um outro tipo de contato, estou tendo que conviver mais sozinha do que com a minha filha, né? Então, eu tô na mesma correria que a tua, porque minha vida era fora de casa, minha vida não era dentro de casa. Então, de repente, eu fui colocada à prova dentro de uma nova situação, né? Então, deixa eu achar aqui direitinho quem foi. Deixa eu ver aqui. O Alexandre que pediu para falar da terceira ordem, e aí eu vou falar para ti também, para a gente falar, se você puder falar, um pouco mais sobre no que influencia esses movimentos de pai e mãe dentro dessa correlação de três e dentro dessa convivência nossa que a gente está tendo hoje em dia com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas sombras, né, com os nossos prazeres, com as pequenas e com as grandes coisas.
Sim, quando a gente tem dois adultos dentro de uma casa, por exemplo, convivendo como um casal, que é essa questão da terceira ordem, né? E um dos dois ainda não se imbui, né? Não se responsabiliza pelo adulto que é, e muitas vezes trata esse companheiro como um pai ou essa companheira como uma mãe, e a gente percebe que isso tudo é muito natural, tá, gente? Isso não é um caso em mil. Todos nós fazemos isso no nosso casamento em alguma instância, né? Em alguns níveis mais inconscientes e outros níveis cada vez mais perto dessa consciência. Mas tem aquela hora em que você começa a cobrar o outro como se ele te devesse alguma coisa, como se ele fosse seu pai. E você se sente cobrada, às vezes, como se você fosse a mãe, né? Tô falando como mulher aqui, os homens façam aí o vice-versa. E nessa competição, não existem ali uns lugares dos adultos se relacionando, né? E muitas vezes os filhos, quando estão observando essa guerra, você não faz direito, você não faz direito, fica essa disputa e esse equilíbrio, essa terceira lei, ela não está acontecendo dessa forma, digamos assim, construtiva. Os filhos começam a tomar os lugares, eles começam a fazer no lugar da mãe, começam a fazer no lugar do pai, eles começam a querer compensar, ainda que inconscientemente, eles não sabem o que estão fazendo. Eles fazem isso, né, provocados por essa pressão do desequilíbrio relacional, né? Então, eu não sei com relação ao que você perguntou, Tati, você fez 3 perguntas juntas. A terceira ordem fala muito disso, né? Mas a sua relação com seus pais, você não mora com eles, certo? Eles moram Não, longe. não, Você não. estava Eu fiz uma perguntando a relação. pontuação, eu fiz umas pontuaçõezinhas de tudo que a gente tem ouvido dessas convivências, tem lido das pessoas, né? Então tem uma pessoa que fala, como eu, né? Eu fico mais só e minha filha passa mais tempo com eles, né? E eu ainda continuo correria, né? Correria aqui dentro, né? Por exemplo, leva filho para vacinar, como hoje, né? Corre, aí vai fazer mais alguma coisa, vai fazer o mercado, vai fazer, né? Então, como é essa convivência? Qual o relacionamento? Então, quem convive com pai e mãe, como é esse relacionamento? Quem convive com o filho, como é o relacionamento? Quem convive casal, marido, mulher, filho, né? E aí eu joguei aquela história, né? Uhum. Como é que essa questão de pai e mãe, que a gente tanto tem dentro da constelação familiar, que é tão importante, a gente consegue adequar e melhorar os relacionamentos que nós temos dentro de casa hoje, em época de coronavírus. Porque conforme você vai encontrando o seu espaço de conexão com os seus pais, se você está bem com a sua mãe e com o seu pai, naturalmente você consegue estar mais conectado à fonte, de onde você veio, você aceita a sua história como ela é, e disso decorre uma conexão que provê um fluxo, né, dessa energia, dessa tranquilidade na vida, que favorece o casamento, que favorece com que você consiga dar para o filho o amor sem entrar numa sensação de esgotamento, porque muitas vezes a gente vê os pais muito esgotados na função, né? A gente sabe que tem momentos delicados, que é natural a gente se sentir esgotado quando a gente está com o filho o dia inteiro junto, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu tô no meu lugar de adulta, quanto mais conectada eu tô aos meus pais, mais eu tenho para dar. Porque por eu estar conectada do lugar certo, eu consigo ter, de fato, um quantum de energia que flui, né, para os filhos de uma forma mais tranquila. E quando eu estou em conexão com os meus pais também, eu não cobro mais meu marido como a um pai, né? Então, é uma sintonia fina entre essas 3 leis. Existem N formas, né, delas serem infringidas e a gente vai retomar o equilíbrio, né? Vamos ver aqui a pergunta da Alessandra. Ela diz, será que eu sou a única que acredita que a vida vem antes do trabalho? A vida, a vida vem antes do trabalho. E o trabalho é uma expressão da vida, né? As duas coisas vêm. Eu imagino que o seu tom aí seja de quem tá numa relação em que a pessoa está só trabalhando
e tem uma vida para viver e você está se sentindo, imagino, sozinha, né? Quando a gente está com essa desconexão, nós mulheres, do nosso pai, rola essa sensação de abandono. Porque uma mulher adulta, uma mulher quando ela está já com esse processo um pouquinho mais integrado, ela fica feliz, né, que o marido está focando no trabalho, ela fica feliz que o marido está tendo uma vida produtiva bacana, né? Então é diferente quando esse marido termina a jornada de trabalho dele, essa mulher chega e olha para ele e fala assim: ai, que saudade, senti muita saudade de você, né? Então esse homem olha essa mulher e fala: que bom ter saído do meu trabalho e poder te encontrar. Agora, se chega esse marido e encontra uma mulher, ah, você ficou o dia inteiro longe, você ficou o dia inteiro trabalhando. É a mulher ou é a filha abandonada que está falando? Né? E eu falo isso para você do lugar de quem viveu dentro disso até a tampa, né, por muito tempo e suei para conseguir sair desse lugar e ainda caio nele. Vez por outra, minha menininha dá os seus alôs e birrenta, marrenta, chata. Eu não sou fácil. O máximo que sabe que foram esses 19 anos, mas assim, existe um momento em que a gente aguenta firme, né? Então, por exemplo, tem dias que eu estava tendo as minhas call aqui de trabalho, ele as dele, e que eu não pude fazer o almoço. E ele foi lá e me rendeu porque ele teve uma tranquilidade. Daí teve 3 dias que fui eu que fiz o almoço. Então, parte do princípio de que ninguém vai encostar em ninguém, que os dois sabem, como adultos, o que tem que fazer, que quem tiver livre antes vai render o outro antes. Então, é uma visão, né, que transborda. O problema é o seguinte, quando a gente está nessa relação e ela está há muito tempo nesse drive de cobrança, a mulher cobrando o homem como um pai e o homem tratando a mulher como mãe, porque nunca tem almoço grátis. Sempre que tem uma descompensação daqui, inconscientemente a outra está rolando também, porque é um mobile, isso acontece, é natural. De uma forma inconsciente, esse homem pode falar que é, nossa, o fera da história, tem alguma instância dele que ele exige essa mulher como mãe também. E que ele tem um verbo em inglês que chama take for granted, que ele toma ela por garantido e manda ver, né? Só que é o seguinte, como uma pilha que está conectada nesses dois lados, quando um dos dois lados não alimenta mais e fica na adulta ali, a mulher começa a agir assim, esse homem olha para essa mulher e fala: pô, eu tenho que me aprumar, eu tenho que me aprumar. Essa aqui é uma mulher que, né, eu vou ter que agir assim. Então ela está agindo de um lugar, eu sempre fico pensando, nossa, imagina, sei lá, se eu tivesse sozinha, se eu tivesse separada, se eu tivesse viúva, eu ia ter que estar dando conta desses 3 meninos aqui, eu ia ter que estar dando conta da minha empresa, então eu finjo que ele não existe, eu finjo que ele não existe e saio fazendo as coisas, entendeu? E aí, se ele tem esse mesmo pensamento, que é um pensamento de um homem adulto, ah, se a minha mulher tivesse morrido, se a minha mulher tivesse separado de mim, eu tivesse sozinho com esses 3 aqui, eu ia ter que me virar. Então, não é fácil, né? Eu sei que eu tô falando de algo aqui complexo, mas que é a mais pura realidade. Eu sou mãe agora, eu sou dona de casa e eu sou profissional e eu tenho que me virar. E ele também, né? Então, quando a relação não está com isso tão clareado, o pau come, a briga come feio, porque ficam os dois ali cobrando um do outro e evidenciando esse estado de desequilíbrio do casal, né? Então, é algo que leva muitas espirais, né? A gente cai, 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 mas conforme eu encontrei as constelações familiares, esse entendimento, eu fui aprendendo a levantar um pouco mais rápido das quedas, e o lugar em que eu me levanto não é em cima dele, não é com ele, é eu comigo, eu como adulta, eu como autorresponsável, eu como a mulher que fez a escolha, desde o homem, desde ficar grávida, desde ter uma casa assim, assim, assado, desde ter uma profissão em tal e tal lugar,
eu assumindo as esferas, todas e cada escolha que eu fiz na minha vida. E esse momento que a gente está vivendo tá fazendo que nem uma torta na cara, assim, olha aqui o que você escolheu, olha aqui o que você criou, né? Não é brincadeira. Então, assim, respondendo, não sei se te respondi, Alessandra, mas isso, sim, tem vida antes do trabalho, com certeza, e quanto mais autorresponsável, quanto mais você tiver nesse lugar, mais você vai conseguir, né, lidar com esse tipo de... Ela colocou a resposta bem no final, Dani, ó. Falou Hum, assim: eu não convivo com os meus pais dizendo pessoalmente. Nós nos falamos com frequência, mas através de tecnologia mesmo, através da chamada de vídeo. Tento me disponibilizar para eles, mas à distância. Aí depois ela colocou assim, ó, foi quase isso, Dani, em relação à pergunta da vida e do trabalho. Não falo sobre relação, já consegui passar por isso, sobre o planeta em si. As pessoas se preocupam muito com o trabalho, deixando a vida levar. Não sei se fui clara. Aí, por fim, ela fala: consegui ter o equilíbrio comigo mesma e com o sagrado feminino. Amo constelação. a constelação, ela ajuda muito a gente a encontrar esse lugar, né? Eu acho que as pessoas estão muito desesperadas também com essa questão de trabalho, porque fica todo mundo com medo, né, de não ter o dinheiro para pagar. Então, por exemplo, na primeira semana os clientes enlouqueceram, foi aquela correria, um monte de call, todo mundo tentando, né? Até que a gente está vendo, e aí? Para onde que isso vai? Né? Eu vou ter que dar tempo ao tempo para a situação acontecer. Mas assim, tem situações muito distintas, tem pessoas que estão trabalhando muito mais agora, tem pessoas que estão nos hospitais, né? Então, assim, é uma situação muito diversa, né? Agora, como eu estava falando da questão de casal na terceira lei, eu vejo que esse é um assunto muito rico, da gente olhar de quanto mais autorresponsável a gente está, mais a relação de casal flui. Deixa eu ver o próximo aqui, vamos lá. O momento, José Augusto. O Alexandre pediu para falar da terceira ordem, José Augusto que vem. O momento pede um despertar de uma nova consciência. Tenham coragem, juntos somos fortes e essa força faz emanar de nós os harmônicos do coração. Em direção ao universo que nos rodeia. Eu estou em harmonia comigo mesmo. O som está falhando, tipo pipocando, sendo que essa é a primeira vez que eu participo de uma reunião no Zoom. Para vocês o som tá assim também, gente? Tá bom? Então deve ser alguma coisa na sua máquina, José Augusto. É isso aí, eu concordo com você. Eu acho que a gente vai passar por um despertar. Nós já estamos passando por um despertar coletivo muito grande. Eu tenho sentido isso desde 2016, de uma forma muito intensa, uma aceleração, né, do planeta, das coisas todas, das relações todas, elas estão muito evidenciadas. A sombra, né, vindo muito à tona para que a gente possa lidar com ela aos poucos e com tranquilidade, né? Não toda de uma vez, porque senão a gente se queima, a gente se machuca, a gente se desgasta. É aqui, aqui e agora, no momento presente. Surgiu algum incômodo, eu preciso olhar para isso. Que parte de mim não está querendo se responsabilizar? Que parte de mim está querendo permanecer na menina? Que parte de mim não está conseguindo encarar? E nós estamos sendo chamados a encarar intensamente a morte, o medo de adoecer, o medo de perder quem a gente ama, o medo de perder a subsistência, né? As relações que nós criamos, as condições que a gente está vivendo. Então, é um momento assim de uma imensa aceleração. E certamente eu tenho confiança que do outro lado a gente vai sair muito mais experiente, muito mais experimentados mesmo, sabe, nas situações de vida e com decisões tomadas, porque se a gente não tomar, a vida vai tomar por nós. Né? Se a gente não resolver, não fazer, as coisas vão acabar empurrando, levando a gente a reboque. Né? A Natasha diz aqui, sendo sincera, eu mal comecei a trabalhar fora de casa e voltei. Acho que aqui em casa nós nos isolamos mais dos outros ainda. Tá todo mundo aqui, mas cada um no seu canto. Só o contato físico que quebrou de vez, aí nem isso tem mais. Natasha, com os gadgets, né, com as tecnologias, essa é a realidade de muitos lares, as pessoas se isolam,
né, nos seus computadores, nos seus celulares, cada um com TV, as crianças também, com iPad, com telescola. Tem alguém que está com, por favor, fechar o microfone, por gentileza, gente, obrigada. Desculpa, Dani. Deixa eu ver. Vê se o Fernando fecha o microfone dos demais. Oi? Alô? Tá me ouvindo? Posso continuar? Então, as pessoas estão realmente, muitos lares estão passando por isso, né? Porque o que ficou evidenciado aí muitas vezes? Uma falta de diálogo, né? Uma falta de interação. E aí talvez seja o momento da gente tentar fazer o nosso. Eu não vou poder mudar minha mãe, eu não vou poder mudar meu pai, eu não vou poder mudar meu marido, nem mesmo os meus filhos. Mas a gente pode fazer propostas, né? Hoje vamos combinar, gente, hoje um cinema de família, vamos fazer um filme familiar? Hoje vamos cozinhar junto e a gente vai combinar que ninguém vai estar com o celular? Ontem, por exemplo, eu quis fazer uma guacamole e falei, olha, meia hora que a gente vai ficar junto na cozinha, todo mundo sem o celular. Botei lá uma música mexicana, comecei a fazer, eles ficaram me olhando assim, tipo, oi mãe, o que é isso? Não, vamos lá. E daqui a pouco botei cada um para fazer uma coisa. Quando a gente viu, estava todo mundo conversando. A gente também tem que se dar a chance, se dar a oportunidade de criar esses espaços. Então, assim, Natasha, não sei se você mora com seus pais, com seus irmãos, mas de repente você pode brincar, fazer um convite, um date, assim, uma brincadeirinha e falar, sei lá, vou fazer a noite do pão de queijo aqui em casa. Hoje eu vou convidar vocês para um cinema. E aí, ao invés de você ficar naquele lugar da menina ressentida, que eu sempre volto para isso, eu não é pessoal, eu estou falando de todos nós com as nossas meninas e meninos internos, né? É um lugar que tem em todos nós. É a menina que fica assim, poxa, ninguém faz nada, ninguém se fala. Seja você a que fala, seja você a que oportuniza, a que faz uma brincadeira, a que traz uma proposta, a que dá um passo. Nas constelações a gente fala que quando eu dou um passo, recebo algo de presente. Quando eu me movo, ao invés de eu ficar no ressentimento e na sensação de abandono, na sensação desse silêncio imenso, eu me movo e eu crio algo novo, né? Então a gente tem sempre essa chance. Vamos lá. Já vemos aqui da Alessandra. A Márcia Barros diz, eu falo que essa é a quarentena do aprendizado. Até o que não queremos aprender está sendo aprendido. Com certeza, Márcia. É um aprendizado assim muito intenso para todos nós. Nós temos também, cada um de nós, amigos em condições diversas, amigos que estão tendo que estar no hospital trabalhando, amigos que estão sozinhos sem filho, amigos que estão ficando sozinhos totalmente, né? É a hora que eu acho que também a gente tem que colocar muito em ação a nossa caridade, né? Esses dias eu passei por uma situação, eu sou voluntária há muitos anos do Fraternidade Sem Fronteiras e apoio, assim, projetos de crianças que vivem tanto no Nordeste quanto em projetos na África, tem na Venezuela, eles têm projetos em diversos pontos do globo. E esses dias eu recebi um convite para poder participar de uma rifa e tal, e na hora que chegou aquilo em mim, num primeiro momento me bateu assim, eu falei assim, gente, mas justo agora, em meio a uma quarentena, que eu tô com receio de perder dinheiro, de perder cliente, eu vou ter que ajudar as pessoas nesse momento? Não, eu já ajudo, não quero mexer com isso não, não vem me pedir nada agora não, porque nesse momento é que eu não vou fazer mesmo, agora é o meu momento, eu tô no meu sofrimento aqui, na minha quarentena, né? No primeiro momento, tive aquela sensação, assim, eu falei assim, nossa, mas eles vão pedir isso agora? Aí aquilo foi caminhando na minha menina foi lidando com aquilo, e eu fui olhar, eu falei assim, gente, é justo agora que essa galera deve estar 30 vezes mais necessitada. Então, se eu não tenho condição de apoiar, eu posso mandar para os meus amigos, eu posso movimentar, perder a vergonha do que as pessoas iam sentir quando recebessem de mim e sentir o mesmo que eu senti quando eu recebi dessa outra pessoa. De tipo, caramba, eu vou incomodar as pessoas agora. E, na verdade, é nessa hora que a gente vai e dá um passo além.
Eu vou lá e dou 10 reais que seja, eu vou lá e me movimento porque eu vou em direção à vida, eu vou em direção a um movimento que, se eu tivesse no lugar deles, eu gostaria de receber, né? Então, saindo desse lugar do medo, saindo desse lugar do temor, a gente vai para essa zona de aprendizado, Márcia, que você mencionou, a gente vai para o movimento, né? Alexandre Passos diz aqui, Ale, um beijão para você. Tem muitos filhos cuidando de pais idosos e sendo às vezes obrigados a forçar o comportamento de isolamento deles, e isso gera conflitos. Senhores e senhoras querendo sair, ir ao mercado, etc. Você acha que isso fere as ordens? Essa é uma ótima pergunta, Alexandre, porque para quem cuida dos pais idosos, existe um lugar interior onde a gente faz isso, mesmo daqueles que estão senis, mesmo daqueles que estão sem condições, né, de autogestão, digamos assim, mas eles conseguem fazer aquilo de um lugar de filhos. Então, por exemplo, se você tem um pai e uma mãe, vou dar um exemplo corriqueiro, não sei se é seu caso, mas ele não está querendo tomar um remédio que ele tem que tomar. Ao invés de você entrar num bate-boca, de tipo assim, ai, você não faz nada que o médico pede, você não. Tem uma energia, tem um movimento que está vindo de um lugar de que você foi para cá e você está julgando. Então, quando envolve julgamento da mãe e do pai, você saiu do seu lugar. Se não tiver julgamento, se tiver aquele entendimento em você, nossa, eu entendo, talvez para esse meu pai, para minha mãe, não está sendo fácil eles entenderem a questão da quarentena. Ou talvez esse meu pai e essa minha mãe não tenham mais condições de saber da medicação. Eu vou lá, esmago a medicação escondido, misturo e levo e faço de um lugar de adulta, que tem um profundo respeito pela mãe e pelo pai. E que está fazendo aquilo, ainda que de uma forma, né, impositiva, digamos assim, mas porque o médico mandou, né, uma coisa que é da sua cabeça, é uma coisa que segue uma ordem que é importante, é interessante para aquela pessoa. E mesmo para esses pais conscientes que estão optando por viver assim, se são pessoas que têm discernimento e eles ainda assim querem sair, a gente teve uma aula com o nosso professor Renato Bertatti, e ele fala claramente que são pessoas que estão querendo morrer. Sem meias palavras. São pessoas que estão querendo se arriscar. E o que que o filho faz diante disso? Ele precisa respeitar. Eu acho que pode haver uma conversa, pode haver um questionamento do lugar de filho dentro das ordens. Agora, em última instância, uma pessoa que quer se arriscar com consciência, com estado de presença, com acesso a todas as informações, e essa pessoa é seu pai ou sua mãe, você só tem uma coisa a dizer para permanecer nas ordens, né? Sim, sim, mamãe, sim, papai. Eu vejo que você está atraído por essa situação. É uma fala interna isso, tá, gente? Eu vejo que vocês estão indo para esse lugar. E aí é difícil pra caramba, a gente sofre pra caramba, mas muitas vezes é isso que acontece, né? Isso é uma das dinâmicas muito comuns nas constelações familiares, os filhos quererem impedir que a mãe e o pai que se sentem atraídos pela morte, de irem para a morte, né? E aí a gente se coloca entre os pais e a morte, a gente sai do lugar e a gente só consegue voltar para esse nosso lugar quando a gente diz sim para os pais. E muitas vezes isso acontece em vida, tá, gente? Não quer dizer que essa pessoa vai morrer logo ali. Tem mãe e tem pai que são atraídos pela morte durante 30, 40, 50 anos. Às vezes uma mãe que tem um comportamento autodestrutivo a vida toda, você não vai conseguir mudar ela, né? Chega uma hora que você tem que concordar que ela tá, é a forma como ela está se movendo e é direito dela, né? Mas isso tudo é um movimento que vem de amadurecimento por meio... Eu encontrei isso no estudo das constelações. Eu acredito, lógico, a vida, as constelações nada mais são do que conhecimentos de observação da vida como ela é. Eu acho que a própria vida nos ensina isso em algum momento. Agora, as constelações catalisam esse aprendizado, né? Bom, a Márcia Barros está dizendo aqui, minha criança interior aqui é espoletada. Espoletada
Imagino, danadinha, né, Márcia? Tá dando trabalho aí? Depois você conta pra gente. Queria saber, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, Dani, tá fluindo, né? Eu tô achando muito bom. Alguém gostaria de perguntar no vídeo? A gente tá aberto aqui, a gente consegue abrir. Se alguém tiver interessante, que tiver interesse, levanta a mãozinha ou fala aqui no chat. Eu queria muito ouvir um pouco das situações de vocês. O que tem sido, assim, né, o maior desafio? Alguém quer comentar alguma coisa para a gente trocar uma ideia? Tânia, eu queria falar só uma coisa rápida. Sou o Alexandre aqui, ó. Legal. É só de uma experiência que foi bem curiosa, assim, e que foi muito rica para mim, sabe? Eu entrei num primeiro momento num espaço de muita apreensão, porque eu tenho pais que são um pouco mais idosos, né? E de me sentir perdido mesmo diante de tudo que estava acontecendo, né? As perspectivas futuras, toda essa loucura, as pessoas muito ansiosas e nervosas. E aí, num determinado momento, eu resolvi que eu devia fazer uma reverência ao vírus, Uhum. ao coronavírus, né? E aí eu me coloquei num lugar de referenciar, assim. E aí, falando de hierarquia, né? Me colocar como pequeno diante de um vírus que tá movimentando toda a humanidade, né? Sim. E automaticamente isso provocou uma mudança de sentimento interno, assim, muito significativa para mim, sabe? Me colocou num estado de mais compreensão e gratidão por tudo que está acontecendo, assim. Então, eu acho que eu me coloquei embaixo do vírus, assim, dentro da hierarquia, né? Eu desci para o meu lugarzinho pequenininho, agradeci, né? Porque, obviamente, tem um comando maior cuidando disso tudo, né? E foi um movimento bem interessante honrar o vírus. Queria comentar isso. Perfeita colocação, Alexandre, porque a gente teve a oportunidade, inclusive, da Sophie Hellinger fazer uma constelação lá na Alemanha sobre o coronavírus. Não sei se, acho que muitos aqui devem ter assistido. Se você puder colocar, Tati, aí no nosso bate-papo, o link dessa constelação, eu te Tá, eu vou agradeço. colocar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidão. E o que apareceu foi exatamente isso, né? Eu também, assim, espiritualmente, eu tenho um caminho do espiritismo e eu acredito em Deus. Eu acredito que nada acontece por acaso. Nada acontece fora da ordem. Não existe nada que esteja fora da misericórdia divina, né? E eu não acredito mesmo, assim, no caos, né? E tem muito respeito se alguém pensa diferente, mas como é algo que realmente é muito importante para mim, eu tenho essa confiança. E isso ficou nítido nas constelações familiares. Ela colocou um representante para o vírus, ela colocou um representante para 3 pessoas da China, população da China, e população do mundo, colocou um representante para o futuro, né? E o vírus, ele estava em busca de uma situação de equilíbrio com a humanidade. É como se ele fosse um instrumento, né? Agora, esse instrumento, ele vai ser necessário para promover um reequilíbrio, né? Quando tem um excesso, digamos assim, um excesso de uso dos recursos naturais da Terra, digamos assim, tá? Vou dar esse exemplo. Estamos com excesso. Surge um outro excesso. Dentro da terceira lei do equilíbrio, vem um outro excesso naturalmente para equilibrar essa pressão desse vácuo que se formou aqui. Então, quando esse elemento entra, assim que esse equilíbrio é alcançado, não existe mais a necessidade dessa atuação, né? Porque se isso começar a vir para cá também, vai ter a necessidade de surgir algo também para compensar. Então, sempre que a gente se coloca diante de sistemas, né? Não só, eu estava falando muito do sistema familiar dentro de casa, com os nossos pais e com nossos cônjuges e os nossos filhos. Mas nós vivemos e fazemos parte de um sistema maior, planetário, do nosso país, do nosso continente e do nosso planeta. Então,
como um todo, a pressão esse vácuo que foi criado, ele vai precisar ser compensado coletivamente. Então, a natureza, né? Porque o que é Deus, gente? São as leis naturais, as leis da natureza. As leis divinas são as leis da natureza expressas. Se isso está acontecendo, não sei se vocês viram vários vídeos mostrando a natureza se recuperando rapidamente ali do lado do Rio de Janeiro, no Santos Dumont, lotado de tartaruga. Teve uma série de vídeos interessantes onde isso está acontecendo, né? O que isso quer dizer? Que a gente tem que acabar com todas as indústrias do mundo? Não é isso. Acho que a gente tem que sair um pouco dessa visão muito simplista, né? Talvez mostrar que precisa haver um reajuste dessa aceleração, uma desaceleração. Compulsoriamente, algo muito maior do que nós, essa força maior, né? Colocou isso em movimento, a própria Mãe Natureza colocou isso em movimento, para que a gente possa reencontrar o equilíbrio. Não é negar o modelo anterior. Porque assim como a gente não pode julgar os nossos pais, se a gente começar a julgar o nosso modelo anterior, produtivo, e não ver isso como um estágio de crescimento, de amadurecimento, a gente também perde a conexão com o que foi, né? Então, a gente precisa dar continuidade ao que foi, encontrando um novo caminho, talvez menos acelerado, talvez com um olhar mais amplo para toda a comunidade. Eu não sei de que forma que a gente vai sair do outro lado. Agora, de fato, é uma situação muito maior do que nós. Não resta outro caminho senão esse, que é consentir. O que você fez, Alexandre, foi dizer, sim, é assim. Então, quanto antes a gente profundamente concorda com essa situação que é a realidade, antes a gente se harmoniza com este mecanismo que está promovendo o equilíbrio. E quanto antes eu estou harmonizada, né, menos necessidade eu vou ter de ficar nesse descompasso. Entende? Então, de alguma forma, você já é um elo que está em concordância com o processo como um todo. E cada um, isso não quer dizer também, quando você concorda com o vírus, que você vai se descuidar, que você vai gostar do vírus. Não é isso, né? Vamos clarear. Quer dizer somente que você percebe o seu tamanho pequenininho perante essa força maior que está em atuação e você foca em ser um elo que concorda, que vai com humildade. O que é humildade? Eu sempre falo isso. Vem de humus, né, que é terra, e ilde, de pés. Pés no chão, pés na terra, né, no chão da realidade. Essa é a realidade desse momento. Então, a gente vai se cuidar, a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que observar as pessoas com quem a gente convive, que talvez não tenham esse mesmo comportamento, né? Como que a gente vai lidar? Por exemplo, se tem uma pessoa em casa que não se cuida tão bem com quem você está convivendo, isso é um desafio, né? Então, assim, nós estamos sendo levados a confrontar decisões de vida e morte como nunca antes, né? Então, quanto essa pessoa está conectada com a saúde dos filhos, quanto essa pessoa está conectada com a saúde do casal, como é que eu vou fazer? Eu vou terminar um casamento no meio da quarentena, né? Tem pessoas que estão passando por isso, que o cônjuge não aceita e sai, vai para a rua o dia inteiro e volta, pode estar trazendo o vírus para casa. Imagina uma situação dessa. Então, a vida está mostrando para essa pessoa que está vivendo isso, que foi uma pessoa que me procurou, comentando isso comigo, a ter que lidar com o nível absurdo de desconexão dessa pessoa com relação à vida dos outros, né? Observar que essa pessoa está se sentindo atraída por um movimento de morte, né? E aí, eu vou continuar me expondo a isso? Então, realmente é um momento delicadíssimo que leva muitas pessoas a extremos, né? Outros
médicos, por exemplo, eu estou com amigos médicos que alugaram um quarto de hotel para poder preservar as próprias famílias, porque eles estão se arriscando, né? Você vê que é um movimento de vida. Essa pessoa está se afastando da família para poupar a família, né? Mas isso é um movimento também bastante doloroso e que demanda muito de nós. E essa mulher, por exemplo, de um médico que vai ficar em casa com os filhos, vai precisar ter aquele comportamento que eu falei lá no início, de falar assim, uau, meu marido está passando por isso agora e eu vou ocupar aqui o meu lugar com os meus filhos sozinha, como adulta que sou. Não é assim, gente? Então, não é fácil, né? Mas a gente vai tendo essa oportunidade rica de olhar para o que precisa ser visto por meio dessa lupa, que é o coronavírus, né? E eu sinto assim, gente, tem muitos livros do Bert Hellinger que estão disponíveis, né? Para quem precisar de indicações, eu me disponibilizo. Quiser né, conversar ou perguntar, Dani, eu estou com uma situação muito delicada com relação aos meus pais. A gente pode passar, né, um determinado livro que tem PDF para ler, para comprar também, para fazer entrega em casa, ou se for um casamento e tal, porque pode ser que isso dure muito tempo, gente. E a gente precisa encontrar, né, formas de alcançar esse equilíbrio dentro de casa, né? O que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa do que eu comentei? Dani, nós estamos aí com 1 hora já de live Aham. e eu gostaria de propor que essas lives continuassem, né? Que a gente veja se tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação e que a gente desse uma continuidade, de repente, mais um dia para frente, para não ficar tão extenso, né? E, enfim, né? Só para dar um toque para as últimas perguntas. Eu estava vendo aqui uns comentários, a Patrícia, a Enia colocou que não precisamos oprimir a natureza, mas nos harmonizar com ela, né? É isso, nós somos natureza. É muito engraçado como a gente se sente desconectado da Terra, como se nós fôssemos seres que paramos aqui por acaso, e na verdade nós somos feitos da Terra, né? Nós somos a expressão da Terra. E uma coisa que chama muito minha atenção também é um entendimento de que alcançar esse equilíbrio com a natureza não é exatamente eu mudar radicalmente. É eu simplesmente entender aquilo como foi e como que eu posso me reajustar de uma nova forma estando em conexão com a correria anterior. É um momento de desaceleração mesmo, né? É um momento de buscar a meditação, buscar a prece, buscar um tempo ao longo do dia de conexão com os familiares. Tá todo mundo na correria, mas tenta fazer pelo menos o horário das refeições, né, em conjunto. Para quem está sozinho em casa, marcar, né, live com os amigos, tá procurando estar em contato, né? E estou disponível, tá, Tati, assim, se o pessoal quiser conversar mais, eu sou O muito pessoal está assim. perguntando até aqui se dá para a gente já marcar uma nova data para dar continuidade, porque 1 hora para mim foi como 15 minutos, sabe? Te ouvir falando. Eu sempre gostei muito de conversar sobre o tema contigo, sempre gostei dos bate-papos pessoalmente, mas a live é algo muito maior que demanda um conhecimento para você poder falar. E você fala de uma maneira muito suave, muito tranquila, e isso é muito bacana. A Carol pediu, e tem várias pessoas aqui que gostaram bastante, né? Mauri, que bom que você está aqui com a gente, um prazer enorme, Mauri, obrigada. Tem várias pessoas falando que pode fazer mais, e nós realmente gostaríamos que você desse continuidade nessa temática, ou que você pudesse, pelo menos, ou quinzenalmente, ou semanalmente, abrir uma oportunidade de você conversar com as pessoas sobre as constelações familiares, sobre esse momento, de mesclar esse assunto. Fica uma proposta para ti,
né? Você conhece as minhas propostas, você sabe como elas vêm, como elas são. Não, E eu nós tô... teríamos uma honra, né, de estar aqui contigo. Imagina, gente, eu fico feliz, eu me sinto às vezes até assim, nossa, o que que eu posso levar de bom, mas Muito. o que eu sinto, gente, e eu sempre falo muito, né, do abraço à sombra, é a gente entender que essas nossas quedas ao longo do dia, eu queria fazer uma proposta para vocês, né, de se a gente fosse encontrar, digamos, daqui a 15 dias, que cada um possa, no momento que estiver caindo, no momento que estiver culpando a esposa, culpando o marido, culpando o filho, culpando o coronavírus, né? Fluir. É assim mesmo, faz parte. Agora, observe, esteja em conexão, entenda o que está acontecendo e, aos pouquinhos, talvez, sabe, observar quanto você pode ir além da reclamação, porque esse é o espaço da reclamação, esse é o espaço onde a gente está, né, querendo descansar. E tem horas, gente, que o que a gente precisa mesmo é apagar a luz, deitar e dormir e descansar. Agora, se isso vira um modus operandi no dia a dia, de reclamar do outro, do outro, do outro, de ficar se sentindo esvaziado demais, aproveita, pega pelo chifre esse boi, sabe? Anota. Se quiserem conversar, eu posso também, né, nos meus canais, eu estou super disponível, indicar algumas leituras, porque tudo que eu escrevi foi eu pegando os meus bichos pelos chifres, né, abraçando a minha sombra e falando, pera aí, nega, vamos conversar, eu e você, porque você não está aí por acaso, você não está aí à toa, você está falando de alguma dor que é muito importante para mim. Então, a gente não pega a dor e ignora e finge que a gente já é o evoluído, o guru, o sabidão, porque não é, não é. Né? O que a gente está tendo de um sinal de emoção, de dor, é algo que está ali mostrando a criança. E a criança ela não vai se deixar ser ignorada. A criança não se permite ser ignorada, ela precisa ser vista, amada e esclarecida. E conforme a gente dá atenção para essas nossas dores, para essa nossa infância espiritual, mais rápido ela amadurece, mais rápido ela tem gasolina, ela tem força para lidar. E a sombra e a luz agora vão estar mais nítidas e mais claras do que nunca. Então anotem, entrem em contato, né, com aquilo, momento a momento, não é sair cavucando, como eu digo, nas sombras, não. Eu estou aqui, estou em estado de presença. Eu percebi um incômodo chegando, né? Querendo reclamar de alguém, querendo reclamar de alguma coisa. Já coloca o foco nisso e aproveita para atravessar e aprender o que essa oportunidade riquíssima está trazendo para a gente, né? E Dia 23 você tem compromisso, Dani, às 21 horas? Que dia? 23? Não vou a lugar nenhum, né? Bom, eu olho aqui, falo com você, mas de repente, vamos ver, dia 23 aqui rapidão. Na outra quarta, né? Ah, já é na outra quinta? Quinta que Se vem? você achar muito perto, a gente joga mais para frente. Vamos ver aqui. Peraí. Dia 30, vamos 15 Pode dias, ser. dia 30? 30, pode ser. Fernando, estou falando que pode ser, você está ouvindo aí, né? Já, o Fer está aí. Então, dia 30, eu já vou estar aqui. Dani, a gente vai montar, vou montar de novo com o IDzinho da reunião. E essa aqui, vai ser gravada, e já está sendo gravada e vai ser colocada à disposição de vocês no YouTube, né? De quem tem interesse também. E é bastante bacana. A gente pode, inclusive, abrir para um bate-papo bem mais, né? Oportunizar que as pessoas também venham e falem mais, né? Não só o Alexandre, obrigada, né? Mas as pessoas como um todo, elas venham e possam falar um pouco mais do que estão vivenciando, porque é muito importante trocar ideias e existem pessoas que sabem falar, né? E que sabem ouvir, né? Então é bastante importante e é muito bom ter você aqui com a gente, Dani. Estou muito Bom, feliz. eu acho assim que vai ficar realmente rico, porque eu não gostaria de fechar um tema, né? Eu acho que esse Ordens do Amor
de coronavírus é algo que nós vamos precisar ao longo desse caminho todo, né? É um bate-papo, né, Dani? Eu penso que ser um bate-papo, e assim, eu convido cada um de vocês, eu sei que é difícil a gente se expor, mas saibam, não tem nenhum santo aqui, não tem ninguém aqui que não tem a sua sombra. Todos nós aqui temos, né? E toda vez que a gente compartilha algo, a gente dá a nós mesmos e aos outros a chance de se curar. Porque eu imagino que quando eu falei aqui para vocês das minhas fragilidades e das minhas vulnerabilidades, pode até ser que alguns de vocês me vejam com olhos de tipo, nossa, ela grita com os filhos, ela culpa o marido? Sim. Sim. E eu acho que quanto mais a gente expõe esse lado, mais a gente oportuniza que o outro olhe nele os que ele tem também. Porque as pessoas têm diferentes formas, né, de reagir, mas a cura é sempre coletiva. Quando alguém se expõe, quando alguém se mostra e se move sobre si mesmo, o outro está curando aquilo nele também. Essa é a base da constelação, né, Amaury? Você quer falar um pouquinho, Amaury, para fechar aí? Fone. Vê se você consegue falar um pouco. Oi, Dani. Oi a todos. É uma alegria, assim, para mim estar aqui ouvindo você, viu? Porque eu já li alguns dos seus livros, gosto muito dos seus textos e estou vendo que você flui, assim, tal qual na escrita, de uma maneira muito, muito boa, muito clara. E eu acho que tudo que você trouxe, assim, a respeito do relacionamento de casal foi aspectos bem práticos e sob a luz da visão sistêmica, né? Eu acho que isso que é interessante, a gente perceber, cada um pode perceber, dentro da sua vivência, o que está chamando mais atenção para cada um. Porque a Dani trouxe alguns aspectos muito verdadeiros e um aspecto pode ter tocado o meu coração mais do que o tocou da Ana Paula Garcia, ou da Camila, ou do Alexandre. Então, eu acho que essa troca que a Tati está propondo de fazer quinzenalmente é muito boa, assim, para a gente ter um espaço de escuta e ter um espaço para nos aproximarmos, assim. Eu acho que o ponto muito bonito, assim, da constelação familiar é porque ela mostra essa humanidade, né? Somos natureza, como você bem lembrou, né? Não é que a gente está fora da natureza, somos a natureza e somos seres humanos. Então, esse sorriso, esse amor, ele circula por todos nós, para a gente poder levar um pouquinho a cada dia para quem está próximo da gente, porque se eu estou me cuidando, mesmo quem esteja do meu lado não esteja se cuidando tão bem, ou até que esteja se cuidando melhor do que eu, mas se eu estou fazendo a minha parte, eu fico bem, sinto alívio, fico num movimento bom. E eu sou muito grato, falei aqui, minha esposa está aqui do lado aqui agora, ela está costurando máscaras, que ela está fazendo muitas máscaras para as pessoas, para crianças, para distribuir. Ela, vou até colocar aqui, ela Isso, amor. retomou aqui a máquina de costura. Linda Sabe? ela. Oi, boa noite. É que eu tô com o fone, ela não tá ouvindo, vou tirar o fone aqui um pouquinho, pronto, agora ela ouve. Boa noite. Trabalho bonito. Bem-vinda à nossa reunião. Ela, na verdade, não ouviu a reunião porque eu estava de fone de ouvido, né? Uhum. Eu falei que essa reunião fluiu de uma maneira... Ela falou, tá na reunião ainda? Eu falei, essa reunião tá fluindo igual um programa de rádio. Você não precisa ver, você pode escutar. Isso é muito bom e tá muito gostoso. Então, grato à oportunidade. Acho que precisamos de mais espaços como esse, que não ficam só teorizando, mas que têm o conhecimento teórico para trazer ele como ele se mostra no aspecto prático, como ele se mostra onde? Na nossa vida. Eu acho que essa é a riqueza. Ficar só de blá, 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 não leva a lugar nenhum. Quando a gente traz o conceito para a nossa vida e vê como ele está atuando na gente, como a gente está atuando sob essa força, aí a gente, além de ter mais forte esses conceitos dentro do nosso coração, a gente vê que ele é mais simples do que ficar só teorizando. Então,
Grato, Tati, pelo espaço. Grato, Dani, pela linda live que você proporcionou para todos nós hoje. Ai, que bom. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Deixa eu só Obrigada. falar uma última coisinha, Tati, antes de fechar, porque ouvindo a Mauri, eu tive a seguinte A ideia. campainha tocando aqui, eu só vou lá atender. Vai lá. Seguinte, pessoal, o Amaury comentando isso, o que a gente pode fazer? Ao longo desses 15 dias, anotem situações onde vocês se perceberam incomodados, aquelas que mais se repetem, né? A gente vai ter muita chance de ver o incômodo se repetindo, né? Com o cônjuge, com os pais, com os filhos, com a solidão, com o trabalho, né? O Alexandre, ele sugeriu aqui para a gente falar das ordens da ajuda. Também é um assunto que a gente pode trazer, porque o Alexandre, ele estuda as constelações. Para quem é uma pessoa que está chegando aqui hoje sem conhecer as constelações, não vai entender direito o que é ordens da ajuda, mas é basicamente de que lugar que eu posso ajudar a pessoa sem querer salvá-la, né? Permanecendo no meu próprio lugar e dando ao outro o direito de ser o adulto que ele é e desenvolver as próprias competências da sua própria forma, né? E então, assim, para a gente sair da teoria e ir mesmo para o dia a dia, anotem, tragam no próximo um momento. E assim, quem não quiser mostrar o rostinho, que for ficar com vergonha, deixa só o nome e conta a sua história, né? Conta um pouquinho, porque aí a gente consegue se curar em conjunto. Tá? Vocês gostam dessa ideia? Alguém responde aí? Essa ideia é maravilhosa, Dani. Gostou? Eu saí aqui, mas estava escutando de longe. E olha, Mauri, por favor, na próxima com a gente, né, Mauri? Né, Dani? Tem. Se você Vem puder, de vai ser novo, um prazer. Mauri. Dia 30, então, galera. Dia 30, às 21 horas de Brasília. Eu falo de Brasília porque eu moro em Cuiabá, que são 20 horas. Contamos com a presença de vocês e vai ser um prazer. Quem quiser conhecer um pouco mais do site, né, Dani? É só entrar lá, www.movimentosistêmico.com. O Amaury também tem texto lá, tem áudio no Spotify também. Eu convido vocês, quem não conhecer, quiser ler alguns textos, seja à vontade. Isso aí, pessoal. Vamos sair da teoria, vamos para a prática, aproveitar esse momento mesmo. E eu também estou à disposição nos meus canais, vou falar rapidinho. Meu Instagram é @daniela.migliari, tá? E no Facebook, Daniela Migliari, escritora. Estou sempre aí à disposição para trocar ideia e aprender com vocês também, tá bom, gente? Um Dani, beijo. muito obrigada. Dani, um beijo no seu coração. Quer falar alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisinha? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Sim. Tudo bom? Eu queria agradecer pelo convite, achei fantástico. A Dani me convidou hoje, achei fantástico esse espaço e eu poderia passar muito tempo ouvindo a Dani, que ela tem uma capacidade de traduzir a realidade com uma propriedade muito ímpar, muito ímpar. Dani, brigadão. Eu fiquei, durante a palestra, eu fui pensando em várias cenas da minha própria vida aqui, coisas bastante interessantes, dei risada e tem coisas, a gente se identifica com todas essas situações, né? Enfim, eu só queria agradecer bastante e não queria me estender aqui, embora eu pudesse ficar mais umas 3 ou 4 horas aqui sem problemas. Então é isso, Dani. Brigadão, querida. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Dani. Um beijão. Fica com Deus aí. Obrigada. Beleza, gente. Obrigada aí, querido. E olha, vamos também, pessoal, ao longo desses 15 dias, tentar, quem estiver em casa, ficar um pouquinho na grama, tomar um sol. Quem estiver em apartamento, se tiver uma restezinha de sol na sua varanda, senta lá, 5 minutos que seja por dia. A gente precisa, né, de ter um momentinho aí de conexão para que a gente possa se energizar. Precisou dormir, dorme, né? Precisou descansar, descansa. Agora procurem se energizar também, né? É importante para a gente conseguir atravessar esse momento
mais inteiros. Eu que sou jornalista, buscar um pouquinho, restringir aí o excesso de informação sem se alienar. A gente também não pode se alienar, a gente precisa acompanhar, estar em contato com a Terra, com o planeta, com a realidade. Só que essa realidade ela é muito ampla. Então, ela precisa passar por dentro, pela meditação, pela contemplação, pelo contato com a natureza e esse autocuidado, né? Queiram, assim, aproveitar esse momento, vai ser muito rico. E dia 30 a gente conversa mais sobre essas situações práticas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. Obrigada, Dani, mais uma vez. Obrigada a todos e até dia 30. Ó. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.